Para quem não me conhece, eu sou a Gigi, que todo mundo fala. Gilca Lucena Cortman, uma uruguaia que saiu de Noblias e se instalou em Bagé. E de Bagé, casei com Milico da Aeronáutica e saí pelo mundo. Então, por último, vim parar na base aérea de Canoas, onde trabalho com crianças especiais, mas não se assustem, sou meio dinossauro, porque eu tinha 14 anos quando cheguei no Brasil e fui para magistério, escola normal, naquela época, lá em Bagé, e a doutora Niura Rota, que é uma médica do Hospital de Clínicas, bem conceituada, tinha muitos pacientes em Bagé. Como eu vivia em cursos no Uruguai e em tudo que era canto, para acompanhar, naquela época se chamava de crianças especiais, imagine, em 1974. E eu gostava muito disso. Mesmo sendo filha de jornalistas que idealizavam para mim que eu pudesse ser jornalista tal qual eles, me mandaram para o Uruguai fazer curso de audiocomunicação. E o curso de audiocomunicação, por força do destino, era para trabalhar com crianças surdas na época. Então, fui alfabetizadora de crianças surdas, fui estimuladora precoce das crianças da doutora Niura Rota por muitos anos. E lá se vão 48 anos de trabalho. Então, fiz toda a minha vida trabalhando em escolas especiais do Brasil. Na época chamava-se escolas especiais, não tinha esse trabalho. Ajudei na criação das classes especiais na década de 90, porque daí eu estava em São Paulo, São Carlos, São Paulo. Sou parceira da Tereza Mantuan, mas eu vou numa outra direção, embora a gente trabalhe todas em prol das crianças com déficits ou deficiências A minha briga com a Tereza Mantuan é porque eu venho de uma prática, eu venho do chão de fábrica. Eu falo do lugar que eu estou, ou seja, do lugar onde eu estive e estou com as minhas famílias, olha o possessivo, minhas, né? O tempo todo. Eu sempre fui professora universitária, dando aula em mestrado, dando aula em doutorado, mas eu nunca abandonei de manhã e de tarde, às vezes, as minhas crianças da escola especial, da clínica, das escolas que eu faço acompanhamento, que é para Gravataí, que é para Alvorada, que é para Triunfo, que é para tudo que é lugar. E agora, de 2019, aposentada da universidade, aposentada por força do destino, porque todos os doutores foram convidados a largar fora, vocês sabem disso, então foram várias universidades, essa inclusive, a minha também. Então eu tinha 33 anos como professora universitária de mestrados, de doutorados, coordenadora de curso de psico, fui vice-presidente da Psico do Rio Grande do Sul por 4 gestões, me convidaram a partir. E aí eu me aposentei e segui meu trabalho na clínica e meu trabalho junto às famílias e me parcerei do Jonas, me parcerei da Adri, do Fonso, para nós podermos fazer um trabalho voluntário. Eu achei que era 1 ano, mas já é 2 anos, nem me dei conta disso. Então, todos os sábados a gente se reúne para a gente poder estudar crianças com síndromes, crianças, famílias. Sou terapeuta de casal e família pelo CEF, de 1993, meu pós-doutorado em neuropsicologia, para poder entender o cérebro das crianças e o comportamento delas. Estou aqui para falar para vocês dessa minha trajetória e podermos nos questionar o que nós vamos considerar avanço e desafio da inclusão para uma vida plena e feliz. Bom, em primeiro lugar, eu não lido com síndromes, apesar de estudar síndromes, eu lido com pessoas, eu lido com crianças, eu lido com singularidades. E aí eu tenho Dora, eu tenho Thomas, eu tenho Juliana, eu tenho muitas na minha vida. Muitos deles já adultos, muitos deles trabalhando, muitos deles já casados, e eu tenho muito orgulho de dizer para vocês, crianças com síndrome de Down casam. Crianças com síndrome de Down namoram, ficam noivos, casam. Uma das coisas que nós discutimos, tem filho ou não tem filho? Bom, dependendo do hormônio. Alguns conseguem ser pais, se casarem com um rapaz que não tenha a síndrome também. Eu não encontrei na minha caminhada um casal de síndrome de Down
fabricando outra criança. A literatura até mostra, mas eu não sei geneticamente, até porque eu venho do viés da genética, sou mãe de geneticista, sogra de geneticista da Santa Casa, e a gente fala muito dessas coisas, a gente estuda muito dessas coisas. Então, eu não sei dizer para você se um casal com síndrome de Down hoje em dia fabrica criança. Pelo menos a genética não tem mostrado. Agora, se uma das nossas crianças casar com alguém que não tem a síndrome, é possível que tenha criança sem problema nenhum. Quando a gente se pergunta, que escola ética e humana vocês frequentaram? Você, Jonas, todo mundo. Que escola ética vocês frequentaram? E quando eu falo escola ética, eu falo da escola que ensinou para vocês valores, que ensinou para vocês as questões dos desafios, das questões de equidade, as questões de equilíbrio e as questões de empatia. Aquela escola que ensinou vocês a olhar olho no olho e ser verdadeiro. A escola que olhou para vocês e disse, mesmo que doa, eu vou olhar no teu olho. E eu preciso te dizer o que teu coração está sentindo e ver se eu estou certo ou não, porque eu preciso te ajudar. Mas eu também estou aprendendo contigo, porque eu tenho humildade também de dizer, não estou conseguindo. Não está dando, me ajuda, Clá. E perguntem para a Clá, minha colega da psicologia, o quantas vezes eu peço socorro. Ou quantas vezes eu grito lá da minha sala, Lelê é nossa secretária há 13 anos na clínica, e a clínica tem 28, e eu grito, Lelê, corre aqui. Porque às vezes a gente na nossa impotência não consegue dar conta. Então do que eu estou falando? Nós estamos nos perguntando, como ter uma vida plena e feliz dentro da inclusão? A partir do olho no olho, a partir da empatia, a partir da afetividade, a partir da disponibilidade corporal, me entendem? Disponibilidade corporal? De estar com o outro aqui, de estar com o outro no dia a dia, e olhar no teu olho e trabalhar contigo corporalmente. E não é só atrás de uma mesa, não é de saia seca e de salto alto, porque ninguém trabalha de saia seca e salto alto. Sabe o que é saia seca? Com rasgo atrás e salto alto com criança. A gente meio se ajeita para vir fazer palestra, passar até batom, né? Foi a única coisa que eu consegui passar, porque hoje eu estava de cozinheira, e lavadeira e cuidando de neto. Então, mas o meu dia a dia, o povo sabe, é de calça flexível, de tênis ou de pé descalço. Assim se trabalha com criança. Assim é estar junto. Assim é trabalhar as crianças corporalmente. Não se trabalha criança e não se trabalha com família atrás de uma mesa. Porque mesa afasta as pessoas. E o meu intuito, e o meu convite para que nós possamos ser felizes, em primeiro lugar, vamos estar juntos, inteiros, podendo falar com o coração e dizendo, não consigo te ajudar, mas vamos estudar. Lembra, Jonas? O Jonas me perguntava, e tal coisa? Não sei, vou olhar no livro, estudo e depois eu te digo. Tem uns livros do tempo que eu morava no Uruguai que eu trouxe para cá, vou traduzir, vou ver se ainda está atualizado, vou ver com o meu povo que estudou mais que eu e respondo. Ser honesta, aprender com o erro. Não é feio errar. Todos vocês são pais e são mães, eu também. Eu sou mãe, fui mãe 4 vezes. Sou mãe do Gustavo, que é geneticista, do Clínicas e do GP. Fui mãe de gêmeas, que o Papai do Céu não quis que ficasse comigo. E fui mãe outra vez, que também Papai do Céu me levou. Então, se Papai do Céu achou que era importante eu ficar mais liberada para poder estar com vocês, eis a minha missão. Porque um dia eu vou voltar. Nós iremos voltar, né, Adri? Ele vai olhar para mim e vai dizer assim, ô baixinha, o que tu fez com o povo que eu botei nas tuas mãos? Eu vou ser obrigada a responder, eu não vou ter como me safar desta fala. Então, o meu objetivo de estar aqui é mostrar para vocês que uma vida feliz e inclusiva é começarmos com empatia, com acolhimento e com uma palavra chamada verdade.
verdade, sendo verdadeiros conosco mesmos. Não adianta a gente fazer de conta que eu estou fazendo e não fazer. Não adianta eu fazer de conta que eu estou... Vou usar o termo que a gurizada usa na faculdade, mas isso não vale para autista, tá? Eu trabalho muito com autista. Eles me dizem, Gigi, eu tenho que me puxar. Se eu digo isso para os autistas, eles ficam, né? O se puxar eu tenho que me esforçar muito, e aí eu vou pegar as palavras de uma pequena que eu tenho, que tem síndrome de Down, e que ela olha para os pais na sala de espera, eu fico com vontade de sumir assim. Paizinho, teu filho é Down que nem eu? Ele vai ter que se puxar muito, porque a gente, como Down, tem que ir na psicologia, a gente tem que ir na estimulação precoce, a gente tem que ir na fisioterapia. E o pai dela diz menos, né? Menos, guria, te acalma. Tu nem conhece o casal. Eles precisam saber, foi assim que eu aprendi. Então, é verdade. Só que eu vou contar para vocês uma coisa que a vida me ensinou. A vida de velha, que trabalha há 48 anos nessa área. Eu, hoje em dia... Olá, sejam bem-vindos. Venham. Eu fico pensando numa coisa que me preocupa e que me inquietou durante todos esses anos. Ser pai, ser mãe de criança com déficit em... Quando eu falo déficit em, eu falo de déficits cognitivos, eu falo de déficits motores, déficits linguísticos. Ora, o déficit cognitivo, ele vem em função de um atraso global do desenvolvimento desse cérebro que não conectou para que as aprendizagens ocorram. Então, muitas mães me dizem assim, como é que fulano está falando tudo e o meu filho não está falando nada? Aí eu falo de singularidade, tá? Para todos os pais que têm a ânsia da fala, a felicidade de ver o filho falar. Então, o que é a singularidade? A singularidade desta criança que nasceu no teu ventre, no teu ventre, no teu ventre, e que cada um tem uma herança genética em 4 gerações, porque tu herdas, eu também, todo mundo herda de madrecita, de padrecito, de abuelo, de abuela, e lá vai, do bisavô, do tataravô, em 4 gerações. Isto vem conosco no sangue, como dissemos, não? Se isso está no sangue, eu tenho uma corrente genética que me ajuda, mais uma questão ambiental, que a gente chama de epigenética. A epigenética vai dizer que o meio ambiente vai me propiciar ou não o quanto eu vou aprender ou não aprender. Porque às vezes a ânsia da família, perdoe-me, mas eu estou sendo honesta, a ânsia das famílias que passaram por mim nesses 48 anos, e não foram poucas. Quantos nós temos hoje em dia no mês? É alto número. De batidinha. Então, um sai outro, então um sai outro. Continua, então, a ansiedade de um pai e de uma mãe para que um filho fale, para que um filho se alfabetize, para que um filho caminhe, para que um filho aprenda, faz com que, muitas vezes, uma palavra chamada, comadre Natália, inibição cognitiva, ou seja, aquilo que tranca. Eu quero tanto, tanto, tanto que ela faça tal coisa. Dança aí. Minha nora dizia para minha neta, de 1 ano e 2 meses. Dança aí a musiquinha para a vovó ver. E a guria entalada. Dança, Lívia. E a guria entalada. E assim são as crianças em relação à fala, em relação à aprendizagem. Porque quanto anseia para que ela faça, aí a mãe diz assim, até parece que eu estou mentindo, parece que ela não faz. Então, assim somos nós quando queremos que os nossos filhos façam determinada coisa. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando que nós queremos ser felizes com as habilidades que eles vão desenvolver. Olha, quando eu falo disso, eu falo dessa ética humana, eu falo dos anseios que nós temos, eu falo das coisas que nós queremos que eles produzam.
mas eu não posso provocar uma inibição cognitiva por ansiedade minha. Então, a Natália falou, terapiar, gostou do verbo? Terapiar é bom. Eu digo que essas rodas de conversa, que infelizmente meia dúzia de famílias participam, eu saúdo Jonas, saúdo Aninha, saúdo o casal, os casais que estão conosco, e fico muito triste de pensar que a associação dá o chute no preconceito, tem 100 famílias. Quantas famílias tem aqui presente no momento de hoje? Quantos profissionais passaram por aqui hoje de excelência? Infelizmente não pude estar porque hoje eu era cozinheira, era avó, aquelas coisas que eu contei para vocês. Mas quero ver tudo depois no filme. Mas não estão aqui, não estavam aqui, não estão nas nossas reuniões. Mas querem produção do filho. Querem que o filho progrida. Como é que eu vou ser feliz se eu terceirizo a vida das minhas crianças? Clarice, estou te entregando, estou te pagando para que tu me entregue teu filho, meu filho, lendo e bem cognitivamente. Ora, leitura só sai, vou começar pela fala, tá? A fala só sai quando os órgãos fonoarticulatórios estão em perfeitas condições. As nossas crianças com síndrome de Down, infelizmente, nascem com hipotonia, uma palavra que todo mundo fala, e não sei se todo mundo sabe o que é. Hipotonia, flacidez muscular. Então, uma das coisas que nós temos que fazer quando a criança nasce, desde o início, vocês têm fono aqui, já trabalhei tanto com prof de estágio de fono lá no IPA, no antigo IPA, não tem mais agora. É fazer os exercícios fonoarticulatórios, com o dedo dentro da boca, com espátula, com cabo de colher. Exercícios fonoarticulatórios para que a criança tenha uma bochecha adequada para poder receber o alimento, mastigar, bem mastigado, botar num lado, botar no outro, botar no meio e engolir, deglutir. Não. Às vezes, por falta de informação, as nossas crianças não mamam porque não conseguiu mamar, não pegou. Meu leite era fraco, Jonas, eu escuto isso. Minha nora é geneticista e trabalha também com amamentação, ela fica enlouquecida. Porque não existe leite fraco. Se tu tomar bastante água, não pode cerveja preta, tá? Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu contei, verdade, eu dei aula com Kleber Alvarez, que é o neuropediatra da Santa Casa, lá em Caxias. O Kleber sentado em cima da mesa, e eu dando risada, porque ele dizia, o que vocês fazem para a produção de leite? Cerveja preta, bastante vinho. Povo de Caxias. Claro que as crianças mamavam e se aquietavam dormindo. Então, povo, toda criança precisa mamar, mamar e mamar. E quando a criança não pega o seio, exercícios palato, língua, interior, para que ela possa aprender a sugar. Sugou, a criança necessita fazer exercícios fonoarticulatórios e aprender a comer alimentos duros. Cenoura, só raspa e dá. Pão velho. As crianças me matam. Eu me lembro com a Ingrid, que é a primeira bebê que eu tive, aprendi com a doutora Nilda Rota, que é pão, e ela se bate, vem pegar. Vinha que nem uma minhoca, pulando toda tortinha, toda descoordenada. Tá aqui o pão velho. Agora mastiga. Mastiga, cuspia porque não conseguia engolir. Vamos de novo. Vamos aqui, vamos lá. A criança precisa passar por esses estágios. Vocês que têm pequenininho, não é massacre, chama-se técnica de trabalho. Uma velha, muito velha, que daqui a 2 anos faz 50 anos de trabalho.
espero estar viva para comemorar junto com vocês e poder dizer, todos que fizeram isso estão falando. Se eles falam, eles fazem, porque a fala ela não vem do nada, ela não se põe a fala dentro da boca da criança. A gente faz todo um trabalho de preparação fonoarticulatória, mais um trabalho cognitivo. O que é o trabalho cognitivo? A criança que sabe pegar um canetão e pegar uma folha e tec, 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 eles fazem um monte de pontinho, né? Aí eles dizem, mamãe. Ela está fazendo uma representação social, não está? Ela vai lá e faz umas riscalhadas. Me lembro da Dodó pequenininha. Riscalhada. O que é isso aqui? Mano, quando ela imita, quando ela brinca, e aí eu falo do que muitos pais nos cobram. Eu trago meu filho para a clínica para brincar, eu trago para a escola para brincar. O que significa o brincar? Meu doutorado na Unicinos é em análise do brincar da criança, culturas do brincar de crianças na educação infantil. Por que eu fiz isso? Eu precisava entender o que significa pegar um brinquedo e dar do Gael e joga, tu dá na mão dele, ele joga fora. Isso é uma etapa do brincar. Mas ele faz etapas, ele tem 4 etapas, já falamos isso numa das reuniões. Ele joga o brinquedo, depois ele joga o brinquedo e olha, depois ele joga o brinquedo, olha e vai engatinhar, pega o brinquedo e não faz nada. E na 4ª etapa ele joga o brinquedo, olha, vai lá, busca e reconstrói para fazer uma outra coisa. Então, quando ela passa por esses estágios de cognição, que vai ciclo a ciclo, e tu está entendendo que ele está num evoluir do brincar, ele começa a verbalizar, porque aí é uma rede é uma conexão entre significado e significante. Ou seja, ele sabe o que ele está falando e as palavras começam a surgir dessa interação mente, órgãos fonoarticulatórios, execução da linguagem fala, fala, tá? Isto é trabalhar para fazer as famílias felizes. Isto é trabalhar, eu estou trazendo o termo educador. Educador inclusivo não é somente um professor. Educador é um pai, educador é uma mãe, educador é uma tia, educador é uma avó, educador são os vizinhos, educador são todos os manos que estão junto com a criança. Então, quando eu falo ser educador inclusivo, passa pela aprendizagem socioemocional, que foi muito falado aqui. A Adri trouxe, a Natália, sim, trouxe, nós precisamos querer. E o querer não é começar e desistir. Não é o Jonas deixar para a Aninha empurrar para o Jonas. Um faz e o outro, a criança fica no meio, né, que nem um elástico, um puxa para lá e apoia, outro puxa para cá e afrouxa, faz mais firme. A criança tem que sentir firmeza dos dois lados, e mesmo que vocês tenham que discordar, vocês digam, ouve o que o papai está falando, depois vocês vão quebrar pau no outro lugar. Não fiquem puxando um para um lado para o outro, porque quando a gente dá demais para a criança, quando a gente dá demais para uma criança, ou a gente dá de menos para uma criança, a gente mexe nas questões de personalidade. A psicanalista está ali sentada. Aí, o que acontece? A personalidade desta criança vai se embolando, posso usar esse termo? Que feio! Vai se embolando, vai se perdendo, porque ela não sabe se ela vai para mais ou se ela vai para menos. Então, pais, para serem felizes na educação inclusiva, sejam parceiros, mesmo que depois vocês se quebrem, e trabalhem sempre dentro da mesma linha. Façam combinações. Uma coisa que me pega, e eu posso dizer, me atrevo a dizer porque eu sou velha. Como velha, a gente observou durante a vida, com muitas famílias que passaram e estão passando. Múltiplos profissionais. Não cola mais comigo. Sabe por quê? Porque eu levo meu filho para ti, psicóloga, eu levo meu filho para ti, fonoaudióloga, eu levo meu filho para ti,
fisioterapeuta, eu levo meu filho para ti, TO, e eu recebo 1, 2, 3, 4 orientações. Sei lá se todas são da mesma linha teórica. Tu trabalha psicanálise, tu trabalha cognitivo-comportamental, tu trabalha sistêmica, tu trabalha humanista, e a criança fica embolada no meio de uma salada de frutas. Vejam, gente, ser feliz é adotar uma linha de conduta que vocês vão escolher, não sou eu, vocês vão escolher, uma linha teórica que se coadune à cultura da família que vocês vivem, e vocês poderem traçar. Eu trabalho com sistêmica, e eu trabalho muito, família junto comigo dentro da sala de atendimento. Se eu tenho uma mãe, um pai que não é presente, não é inteirado com a terapia, o que você passa? Ele vai ficar com o filho sem saber o que ele vai fazer dentro de casa. E o trabalho continuado, pega aqui, faz ali, aperta, larga. Sabe aquelas coisas que a gente vai tentando, porque não existe, como diz, receita para o Gael, para a Dora, para a filha da Ju, para a Isa. São Dal faz assim, não. A família da Adriana é uma, a família da Ju é outra, a família do Gael é outra, cada um tem a sua família. E isto conta porque a questão da cultura da família, mas a questão epigenética faz a diferença. Então, cada um tem sua história, cada um tem a sua caminhada, cada um tem o seu planejamento, cada um tem a sua maneira de ser guiada. Aí a gente olha com cara de madrasta assim, né? E diz, Ju, tu faz assim, 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 assim. Ah, mas isso não... Vai fazer. Se não fez, vai fazer. Não soa com cara de madrasta? Por que vai fazer? Porque isso vai te ajudar. Isso é te mostrar caminhos para que tu encontre aquilo que tu busca, chamada felicidade de ver tua filha inclusiva nos espaços, falando, produzindo, escrevendo, pensando, sendo gente. Eu tenho alguns, vou contar para vocês que eu sou muito feliz, não é todos, tá? Porque muitas famílias não fazem aderência ao trabalho. O que é aderência? Começam, quando fica difícil eles vão embora da Gilca, eles vão lá pro Jonas que tem consultório, do Jonas eles vão para Clarice, da Clarice eles vão para Lelê. Passam os anos, eles voltam. Eu recebi, a semana passada, um rapaz com 22 anos que foi meu com 10. Que eu já nem conhecia mais. Lembrei da mãe, quando ela começou, a gente andou por aqui, mas a gente foi embora, a gente foi para tal lugar. Aí tu te pergunta assim, quem é o sujeito que está na minha frente? Não é que a gente tenha a resposta para tudo. Estou dizendo que a gente busca junto com as famílias. Quem é o sujeito que está na minha frente? Eu sei o nome, eu sei a família. O que aconteceu? Que gap ficou desse desenvolvimento nesse período que não estava por aqui? Eu não sei como foi trabalhado. Quando se fecha uma porta de consultório atrás de si, e tu fica na sala de espera, tu não sabe o que está acontecendo com teu filho. Então, se tu não acompanha lá dentro, é muito complicado tu dizer que teu filho está... Olha, qual é o nível... Agora a Natália perguntou para a Adriana, qual é o nível de alfabetização que está a Dora? Ela disse, não me lembro, me chamou e eu disse, se chamar a Michele, que trabalha junto, vai saber, porque a gente fala, porque a gente conversa, porque a gente interage. Claro que nome técnicos ninguém é obrigado a saber, mas todo mundo sabe a etapa que seu filho está, porque a gente vai trabalhando juntos, vai avaliando. As crianças precisam ser avaliadas. Mas que coisa mais arcaica? Testes padronizados, não. Testes de desenvolvimento. E quem é prof, quem é mãe, quem é pai, tem que saber o mínimo, que é
estágios do desenvolvimento dito normal de cada criança. Quando é que uma criança caminha? Quando é que uma criança fala? Quando é que uma criança engatinha? Fui para trás, vamos para frente. Quando é que uma criança guarda as coisas? Quando tira as coisas? Quer dizer, etapa por etapa. Pegue um livro de desenvolvimento infantil e seguir. Eu gosto de dar para as famílias uma coisa que eu aprendi quando morava em São Paulo. Eu contei para vocês que eu sou mulher de milico da aeronáutica andante e eu trabalhei uma época junto com o pessoal da Faculdade São Carlos, São Paulo, e lá é o polo de educação, hoje inclusive é uma educação especial, para formação em educação especial. E eu tive uma colega de mestrado chamada Ana Lúcia Rossito. E Ana Lúcia Rossito trouxe para o Brasil, lá da Universidade de Wisconsin, um trabalho para ser adaptado para o Brasil chamado Portas de Guia de Educação Pré-Escolar. Talvez vocês vejam e anotem esse palavrão aí, porque é bem palavrão, Portas de Guia de Educação Pré-Escolar. O que é isso? É um trabalho de educação para famílias e educadores, famílias e professores, que mostra todo o desenvolvimento dito normal de uma criança, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6. Em que áreas? Área social, área de linguagem, autocuidados, cognição, área motora, área cognitiva. Por que eu tenho que ter esse livreto, esse guia, junto comigo? Porque eu vou olhando por ali e vou vendo o que está ficando de gap no meu filho ou no meu aluno e vendo, o fulano tem cronológico 6 anos. Mas eu olho aqui, ele não vence as coisas de autocuidados, porque eu visto ele, dou banho nele, amarro o tênis, penteio o cabelo, dou comida na boca. Então, autocuidados, ele está defasado. Vou para trás. 5, não vence 5, não vence 4. 3, vence mais ou menos. Quais os objetivos que ele vence? Quais os objetivos que ele vence todos de 2? Então, eu vou vendo, tenho que trabalhar com esses objetivos de 2, com esses de 3, para chegar nos 4, e vou trabalhando o desenvolvimento progressivo desse sujeito. Vejam, todas as escolas maduras tinham que ter um guia do desenvolvimento das crianças, para que os pais pudessem se informar, porque ninguém é pedagogo, muito menos educador especial, ou psicólogo, tem uns que são, né? Mas tem outros que não são. E daí eles precisam nos ajudar. Sabe por quê? Porque o filho é de vocês e nós somos mediadores, meio e ação para que os filhos de vocês possam progredir. Eles estão com vocês? Me ajuda a fazer cálculo. 4 horas comigo, 20 horas com você. Quanto tempo ele fica mais? Me ajuda a ver esse cálculo matemático. Entendeu? 4 horas comigo, ama de tarde ele vai 1 hora na psicóloga, 1 hora na fisioterapeuta, 1 hora na fonoaudióloga. Queco, mais 3 horas. O resto do dia em casa. E os pais têm que ser orientados dos objetivos que eu estou trabalhando para seguir. Tem que seguir. Porque se a família toda não fizer isso, eu disse para Adriana, eu preciso de uma reunião com a família de vocês. Mas, Gigi, a gente está trabalhando no evento, na jornada, porque mas eu preciso falar com a família, porque quando se fala com a família, a gente pontua que não é Adriana, não é o Afonso, é a família que está junto, mexendo no desenvolvimento da criança. Entenderam? E aí a gente se pergunta, que escola vocês estão apresentando aos alunos de vocês? Que escola de vida? Obrigada, amor. Escola de vida e que escola... Não dá para falar, né? Que escola os filhos de vocês estão matriculados? Que escola vocês pagam para os filhos de vocês? Que escola vocês estão comprando uniforme, caro, material? E como é que as escolas estão recebendo os alunos, os filhos de vocês? Uma escola socialmente justa requer qual praxis de vocês
que são professores, que são pais, que praxis, que práticas estão fazendo com as nossas crianças. Qual é a função social da escola? Qual é a representação social que eles têm de uma criança com síndrome de Down, de uma criança com transtorno de espectro autista, de uma criança com múltiplas comorbidades? Pode, e eu quero que algum pai me diga qual é a representação social que o filho de vocês, que nasceu com síndrome de Down e que não é diferente das outras crianças, tem no imaginário de vocês. Porque o imaginário conta. Dr. Júlio Loguercio, vocês devem conhecer porque ele é geneticista do Clínicas. Quando os pais perguntam assim, qual é o grau que a minha filha com síndrome de Down tem? Ele é de Bagé, que nem eu, né? Hoje que eu sou brasileira de Bagé, ele se vira e diz assim, o grau quem faz é a família, senhora. E é verdade. O grau quem faz é a família. Júlio Loguercio Leite. Nosso compadre, o grau quem faz é a família, porque não existe grau de criança com síndrome de Down. Isso inexiste. Se disserem que existe, o meu mestrado é em síndrome de Down, estimulação precoce de crianças com síndrome de Down e orientação para a família, em 95. Muita gente não era nascido, mas já se estudava isso. Então, por que é a família? Eu dizia para vocês que nós temos 3 tipos de crianças com síndrome de Down, que não é grau. Eu tenho crianças que são trissomia livre do cromossomo 21. Eu tenho crianças que são síndrome de Down mosaico. E as mosaico têm mais habilidades cognitivas do que as outras, porque pega só um pedacinho dessa quebra de cromossomo. E temos por translocação. Eu atendi em um município aqui do entorno, por ética não quero citar a cidade que todo mundo conhece, mas eu atendi 3 irmãos. Um irmão mais velho teve um filho com síndrome de Down, uma filha com síndrome de Down, hoje uma moça. O irmão dele casou a primeira vez, teve uma menina, normal. No segundo casamento, o menino com síndrome de Down. O outro irmão dele casou, também teve um filho com síndrome de Down. Coincidência? Hormônios? O que a gente chama? Não é nem genético, a gente chama as questões, então eu falei em translocação. Translocação. Nós vamos ver então trissomia do 21, nós vamos falar em mosaico e vamos falar em translocação. E essa família, se tiver mais filhos, e os filhos dos filhos, os outros filhos também poderão ter filhos com síndrome de Down, porque geneticamente há uma translocação. Então não existe grau, primeiro, segundo, terceiro, não existe isso. Existe? Tem o gene reprodutor. Tem uma outra, eu tenho um dos meus que trabalha, ele é funcionário da universidade que eu trabalhava, ele trabalha na biblioteca, ele é noivo de uma menina com Down que trabalha na GCO. Mais de 10 anos funcionário da GCO. Tem um outro que é da Steel, que tem participação nos lucros, nasceu no dia do meu aniversário. No dia do aniversário dele, que é o meu também, ele sempre vai me levar uma violeta. Porque ele ganha dinheiro da participação dos lucros, sempre me leva uma violeta de presente. Que ele lembra do meu aniversário. Ai, esse ano foi tão emocionante que eu estava com Covid lá nos... Como é que tu chama? Nos canguru. Os canguru. O meu marido é catarinense, a gente tem praia lá no Canguru. Então, ela que chama. Ela é em Camboriú, ela chama de Canguru. E aí, eu estava ardendo em febre com Covid. Recebi meia-noite em ponto. Abre meu celular. Uma mensagem que dizia assim, vou dizer mais ou menos, que se ela conseguir, vou abrir na íntegra para vocês. Gigi querida, minha mãe do coração,
Esperei até esse horário para te cumprimentar, porque nós sabemos o afeto que nos liga e o quanto você é importante no meu caminho. Te cuida. Para que eu vou? É muito emocionante tu te dar conta que tu não passou em vão e que se tu conseguiu fazer aquilo que vocês me pediram, como fazer avanço para uma vida plena e feliz? Fazer uma vida feliz de alguém é muita responsa. É a responsa de tu poder ter que dar conta daqueles que estão colocados nas tuas mãos. Quando o Jonas, eu tenho que tirar o microfone. Tá com uma primeira, esquece de trocar marcha. Quando o Jonas me disse, nós temos um grupo para trabalhar e os pais vão vir com perguntas. A gente disse roda de conversa, não tem temática definida. Nós vamos com aquilo que os pais nos perguntam. Nós vamos respondendo. Quando a gente não sabe, a gente diz, não sei, vou perguntar, vou estudar. Mas o compromisso de estar ali, o compromisso de fazer rede de apoio. Eu já tenho a Clarice, que é psicanalista, que vai vir esse ano comigo. Eu já tenho a Isabelle, eu já tenho o Pedro. Todo mundo da psicologia que eu arrastei para fazer uma rede de apoio. Tem mais povo lá que vem junto e que já estão apostos para fazer esse trabalho no ano de 2022, que começa em abril, segundo a Adriana me disse. Deixa passar isso, em abril a gente começa. Entendeu? Bom, gente, caminhos para a felicidade está em mim. Não esperem do outro. Nem comecei ainda, estou na primeira lâmina. Verdade. Não esperem do outro. Está em você se articular e se responder a que você veio. Qual é a missão de você? Por que tu tem uma filha com síndrome de Down e eu não tenho? Porque eu escapei de ser uma, sabiam? Minha mãe me ganhou com 44 anos, eu sou a primeira filha, nasci no meio do mato do Uruguai, com 5,1 kg, fiz um estrago na minha mãe e o médico, com parteira, não deu, daí me levaram às pressas para o hospital, e aí, acho que diabetes gestacional no meio do mato do Uruguai, né, ninguém sabia, conseguiram um chofer de praça para levar a minha mãe para o hospital, e o médico disse que falou, era um turco. Ou ela ou a criança, os dois não se salvam. Eu acho que eu devo ter pensado lá dentro da barriga, eu vou fazer uma conexão com o Papai do Céu, vou dizer para ele, me manda mais ou menos saudável, eu tomo conta do povo lá embaixo. Escapei dessa. Abaixo de oração, corrente de oração. Verdade? Isso que falo no meu nascimento, corrente de oração para que tu e a mãe se salvasse. Depois, minha mãe, quando estava com 49 para 50, teve a minha irmã. 49 para 50. Minha irmã mora lá no Uruguai, é formada em administração, economia e contábeis. É dessa área dos números que eu não sei, porque eu fui marcada na escola por uma prof que pegava uma régua desse tamanho de madeira, batia na ponta, eu vim de uma escola beneditina do Uruguai, tá? Batia na ponta e dizia 3 vezes 3, 8 vezes 8, 9 vezes 9, não. E eu entrei no colégio com 5 anos, eu estava no terceiro com muito medo. Eu não respondia, eu não sabia, eu aprendi decorando. E eu não fui para casa, eu fiquei no recreio, fui para casa quase 3 horas da tarde, fiz xixi na calça toda, na classe. E até hoje eu tenho medo de matemática. Eu sei que é uma ciência bonita, eu sei que é uma ciência que responde aquilo que a gente vai buscar, mas hoje em dia, quando eu fui fazer a cadeira de estatística, mestrado, doutorado, eu me desesperei e pedi socorro para os universitários que estão do meu lado, meu marido é da área de exatas, para me socorrer, porque eu ia escorregar no barranco se eu não tivesse ajuda. Então, a gente precisa de ajuda, a gente tem que ser honesto com aquilo que a gente dá conta, e a gente tem marcas. Todo mundo marca a história da vida de alguém. De que forma vocês estão marcando a vida dos educandos que passam pela vida de vocês? Sejam filhos, irmãos, alunos, não sei se tem alguma terapeuta, paciente, sei lá, fala. Bebe uma água aí, Juca.
Eu ia te falar da resposta do qual é a função social da escola. Acho que além de ensinar português e matemática e demais matérias, construir uma nova sociedade que seja inclusiva, e é lá que se molda essa sociedade. Esses colegas, eu digo sempre, repito isso, os colegas da Luísa vão ser outra geração, uma geração inclusiva. A gente foi numa reunião de pais da turma da Luísa. A professora pegou a turma da Luísa e uma semana depois fez uma reunião com os pais. Então ela ficou 5 dias só com os alunos. E ela não conhecia a turma, então ela falou para nós, assim, para todos os pais: nossa, essa turma é muito diferente. Aí, porque quando eu dava atividade, quando um terminava, eles queriam que os outros terminassem também. Não era aquela competição. Então, essa é a função da escola. Não é chegar primeiro, é todos chegarem. Isto passa por uma questão de conceitos e de valores que é formado nos nossos filhos dentro de casa. Quando tu diz para o teu filho pequeno, não se faz assim, ajuda e divide. Eu digo para minha pequena lá, que tem 1 ano e 2 meses, dá um pedacinho para o mano, agora dá um pedacinho para a vovó. O grande de 5 enfia tudo na boca. Falei, que coisa feia, isso para mim é egoísmo. Digo na lata, isso para mim é egoísmo. A mana dividiu, tem que aprender a dividir. Isso se ensina em casa, isso são valores. Os valores, a minha mãe dizia, a gente não aprende na universidade, a gente não aprende nos bancos escolares, isto vem do lar. E é preciso que nós, pais, não fiquemos com aquela história do como é que diz? Vai traumatizar. Porque na década de 80, quando entrou alguns conceitos da psicologia, entrou também a questão do não pode e não pode. Se disser não para o filho, meu Deus do céu, não pode dizer não, não pode conversar, não pode isso, não pode aquilo. Cada vez as crianças estão mais soltas, cada vez as crianças estão sabendo menos o que é certo e o que é errado. Porque não tem parâmetro, os pais não estão mais dando limites e as crianças estão sem freio. Não tem freio inibitório para brincar, não tem freio inibitório para falar, não tem freio inibitório para nada. Isto passa pela família. Nós temos que trabalhar com o tripé: questão orgânica, questão cognitiva, orgânica, cognitiva, psique, e no meio disso tudo esse dedo maior chama-se fé, espiritualidade. Não interessa a religião, o credo que vocês têm, mas se vocês trabalharem sem fé, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Eu perguntei para as minhas alunas da pós-graduação, quais foram as metas que vocês traçaram até o dia de hoje? Sabe por quê? Porque hoje já é 27 de março de 2022. E janeiro de 2022 nunca mais vai voltar na vida de vocês. E fevereiro de 2022 nunca mais vai voltar na vida de vocês. Menos um dia todos os dias que vocês deixaram de fazer alguma coisa. Como trabalhar esse desafio da inclusão para buscar a felicidade? Todos os dias, todos os minutos, todas as oportunidades que vocês tiverem. Uma criança fica 1000 dias e 4000 horas na escola do 1º ao 5º ano e não consegue aprender. Qual é o fetiche? Formar o pacato cidadão da civilização ou ajudar a ter novos pesquisadores, novos alunos pensantes? É porque é DAO, não aprende. Vamos passar então do 1º para o 2º, 2º para o 3º, 3º para o 4º, 4º para o 5º. E ele não aprende a ler, ele não aprende os conteúdos regulares da escola que compõem o quadro da BNCC. Ele vai passando, vai passando, vai passando. Mas ele passou para o 2º. O importante é que ele passou.
Para mim, não. Para mim é importante que ele aprenda o básico. Ler, escrever o nome e as 4 operações para comprar pão e leite e para ir no banco tirar um dinheiro que ele recebe e saber aplicar o seu dinheiro comprando o básico para sobreviver. Eu não quero dizer e me mostrar dizendo que eu quero as minhas crianças com Down, com TEA, na universidade, pesquisadores, tererê, tererê, tererê. Não necessariamente. Pode ser que alguns deles cheguem. Eu quero eles felizes. Eu quero eles sabendo falar o que ganham, como o João Vitor é um doce. E ele diz, eu ganho participação nos lucros, Gigi. Eu ganhei tanto que eu levei minha mãe e meu pai, que são idosos, para uma viagem no Rio Grande do Norte. Sim. E daí eu sempre compro a tua flor. Gente, é isso que eu falo para vocês. Isso é desafios da inclusão. Olha lá, desafios da inclusão para a felicidade. Meu preto! Dodó, vem cá me dar um beijo ligeiro. O preto é maior do que eu. Então, gente, esses tempos de pandemia, como é que diz? Pandêmicos. Tá? De vez em quando falha. Esses tempos pandêmicos fizeram a gente dar um reset na vida, não é assim? Reset. Stop. Parem. Parem de correr. Parem de fazer, parem de trabalhar, parem de estudar. Parem. Revisem a vida de vocês. Não foi isso que a pandemia fez com quem ficou? Revisem. Alguns conseguiram sobreviver. Nós somos gratas todos os dias porque estamos aqui. Eu passei por 2 Covid. Todos os dias agradecendo a oportunidade de mais um pouquinho, ficar mais um pouquinho. Vejam, não foram todos que tiveram essa oportunidade. Muitos jovens, bem jovens, do nosso lado partiram. As crianças estão chegando nas nossas salas de aula viradas, com perdas. Perda de pai, perda de mãe, perda dos avós que cuidavam delas. Perda de tudo, assim como nós. Quem não ficou pobre com a Covid? Quem não perdeu o serviço como eu? 33 anos trabalhando na universidade. Muito abuso de todas as ordens, com crianças, com as nossas crianças com déficit que nem sempre sabem se defender e sabem o que está acontecendo. Até porque namorar é bom. Vou contar essa frase de uma menina Down para mim. Namorar é bom. E o meu tio namora comigo e faz assim, 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 assim. E eu gosto. Escutaram a minha fala? E eu gosto. Então, dentro dessa violência do dia a dia, as nossas crianças estão voltando. E nós não estamos nos dando conta que os coleguinhas que estão com elas também muitas vezes agredindo verbalmente ou fisicamente, passaram por esses períodos de perdas de tudo e violência de tudo. O nosso olhar enquanto educador, educadores, e aí eu coloco que educar a dor. Isso é ser educador. Educar a dor, em todos os sentidos, significa estarmos atentos e alertas para todos os movimentos que a criança, que o adolescente e que a família faz. Porque é na escuta terapêutica, e quem faz escuta terapêutica não é só o terapeuta. O que eu falo de escuta terapêutica é você poder entender qual é o movimento que a sua esposa faz e ela entender qual é o movimento que você faz.
para que a questão da comunicação, que é a palavra mágica de entendimento ou desentendimento desse núcleo familiar, possa existir. Ora, quando cheguei aqui, não tinha televisão na minha casa, eu assistia a televisão na casa de uma vizinha espanhola. Todo mundo sentava no degrau e a gente ficava espiando o Chacrinha. Sábado de tarde, o que ele cantava? Quem não se comunica se trumbica. E é exatamente nessa palavra comunicação que está a soma mais importante que nós temos que fazer para a nossa vida. Sabe qual é? Tu que é arquiteto dos números. 1 mais 1 é igual a 3. 1 é tu. 2, Aninha. No meio disso, tem que ter a palavra bem grande, comunicação, para dar o nós, que não são os filhos, nós. Eu mais tu mais a comunicação é nós. E se não tiver comunicação clara e honesta, não existe família. Não existe nós e não existe filhos. Existe família monoparental masculina e monoparental feminina. Ou seja, família só de mãe com filho ou só de pai com filho. Isso não é família? É. Mas é uma família quebrada, onde o filho vai para a tua casa esse final de semana, deixou o caderno na mãe. Saiu da tua casa, esqueceu os tênis. Aí ele vai para o colégio só de chinelo, porque o tênis ficou na tua casa. E a confusão começa por aí. Todos os dias nós, temos essas histórias. O dia inteiro de crianças com histórias e histórias, adolescentes com histórias e histórias. Inclusão ajuda a quebrar o ciclo da exclusão, permite a permanência das crianças nas suas comunidades, melhora a qualidade do ensino para todos, supera a discriminação, promove o acesso, qualidade e equidade para todos. Que educador nós queremos, então? Quando eu falo educador, não é educador da escola, tá? Educador. Quem educador na casa de vocês? Queremos um educador pautado por princípios éticos, com formação profissional competente, constituído através da formação pessoal, formação de valores e moral de quem exerce, comprometidos com conhecimentos científicos validados. E aí eu digo uma coisa para vocês: levem os filhos de vocês para quem quer os filhos de vocês. Escutaram essa fala? Não é escola bonita, escola que recebe grana, escola de nome. Não. Levem para educadores que querem ser educador. E vocês vão sentir no engajamento quem trabalha e quem enrola. Que na arte de cuidar e cuidar-se, eu trago essa foto do Mia Couto, que eu sou apaixonada por ele, não sei se vocês já leram, é um autor português, que fala que no exercício autêntico do cuidado, constatada a imprevisibilidade do existir e os riscos inerentes à vida humana, somos finitos e capazes de falhar. Portanto, nosso trabalho requer busca constante do refletir sobre a arte do cuidar, mas também a arte do cuidar-se, porque o que eu mais vejo nos pais das minhas crianças e das crianças que observo é o quanto eles esquecem de cuidar-se. E de cuidar-se enquanto casal também. E de que pai e mãe de qualquer criança tem que sair, tem que namorar, tem que ir a teatro, tem que ir a cinema, mesmo que não tenha dinheiro. Dá uma volta no shopping, olha a vitrine e fica sonhando com o que vocês querem. Mas desliguem um pouco do filho. Há uma coisa muito séria que os pais se enlaçam na criança com déficit em... Esquecem muitas vezes que os outros também precisam. E esquecem de cuidar-se. E o que acontece no meio disso tudo? Quando os filhos desandam, ou andam, ou caminham, sai o que tem déficit em, cresce, os outros vão embora de casa. Quando eu olhar para o meu parceiro ou para a minha parceira, não se conhece mais enquanto casal. E aí rompem nos ciclos mais importantes. O que é ciclo importante?
O meu tempo, ciclo de vida, segundo a Beth Carter, que é uma autora americana, que eu estudei bastante para ser terapeuta de família, ela dizia, no meu tempo, a gente flertava. Nem existe isso mais hoje, né? A gente flertava, depois a gente namorava, depois, tudo ciclo, ó. Depois a gente noivava com uma aliança de ouro. Hoje todo mundo dá uma aliança de latão para namorada. Quando dá. Depois as pessoas casavam, mas para casar, casava a mente para casar o corpo. Hoje em dia, antes de conhecer, casa o corpo. E faz filho. E não sabe qual é o lugar do filho na história psíquica dessa criança, porque a história psíquica ela é constituída da união de dois. Depois a criança crescia, entrava na escola, depois entrava na adolescência. Entrada na escola e entrada na adolescência é um grande boom para a separação de casal. Porque muitas vezes os pais, o pai e a mãe não querem envelhecer. Entrada dos 40 anos, queda de hormônio para as mulheres e de testosterona para os homens. Mas ninguém conta isso. Aí a mulher fica rabugenta, o homem também. Ninguém vai no endocrinologista fazer reposição hormonal. Dá as brigas. Não sabe nem por que estão brigando. Mas é a questão hormonal mesmo. E porque não se cuidaram durante a vida toda. Se cuidaram no sentido de um cuidar do outro, ser o namorado do outro. E depois disso tudo, o que acontece? Que se passa? Os filhos adultos foram embora de casa. Eu já passei por isso. E a gente entra no ninho vazio. Ninho vazio é o casal tem que se olhar de novo e dizer, eu ainda te conheço? O que aconteceu durante a vida inteira que eu fiquei cuidando dos filhos? Esqueci que tu existia? Não é assim? Tu morava aqui? Tu ainda é o mesmo? Tu ainda é o meu namorado? Então, compadres e comadres, para ser feliz, numa educação inclusiva, eduquem-se nas casas de vocês, nos lares de vocês, com os parceiros e parceiras de vocês, todos os dias. Tenham metas de onde vocês querem chegar. Cuidem do desenvolvimento das crianças de vocês. Amo. Cuidem do desenvolvimento das crianças de vocês. Chiquito. E lembrem, não existe esta coisa do pré-conceito na cabeça de quem quer fazer diferente. A diversidade é para todos, é no negro, é no pobre, é no magro porque é magro, no gordo porque é gordo, no cigano porque é cigano, no índio porque é índio, no down porque é down, no autista porque é autista, no baixo porque é baixo, no alto porque é alto. No colorado porque é colorado, no brasileiro, no uruguaio. Existe em todos. Nós temos que aprender a lidar com a diversidade e se dar conta que nós precisamos olhar e entender múltiplas vezes o que o teu olho e a tua fala quer me dizer. O que o teu comportamento está me mostrando? Por que tu chuta o balde quando fala comigo? Por que tu é agressiva? O que tu queres me mostrar com esta fala? E eu tenho que ter a sensibilidade de entender que atrás dessa fala muitas vezes tem um pedido de socorro. E se eu sou suficientemente grande, não grande tamanho, eu tenho 1,52 m, tá? De valor, eu tenho um marido de 1,90 m para mais, isso é o meu recalque, desrecalquei. Então, assim, tu busca os opostos, né? Então, que tu busque fazer com que o que é difícil, o que é diferente, tu consiga entender, ler nas entrelinhas. O que se passa? Que comunicação você me traz? E
estamos entrando, hoje é 27, daqui uns dias no mês de abril, que o outono de abril, não deixe só cair as folhas amareladas pelo tempo, mas deixe nascer dentro de vocês uma nova esperança de que vocês podem mudar, de que vocês podem fazer diferente, que vocês podem fazer um mundo inclusivo, a maneira de vocês como cultura de família. Cada família tem um modelo. Eu tenho o meu modelo. Já fiz o meu crescer. Carregando como malote para cima e para baixo, junto com os livros, dando aula aqui, dando aula lá, viajando por esse Brasil, por esse mundo. Graças a Deus, missão cumprida como mãe. Agora, minha travessia é como vó, como educadora de todos, dos grandes, dos pequenos, das famílias. Sejam muito felizes, que a inclusão ensine para vocês o que é ter uma alma de escuta e um coração de agradecimento pela oportunidade que vocês têm de conhecer o diferente, o novo e o possível. Muito obrigada pela oportunidade. Depois eu volto para terminar as outras 80 slides que ficou para trás.